Pois é, né? É a teoria da credibilidade do Banco Central. É Stopper Samuelson? Não me lembro qual que é a teoria da credibilidade. Tem... Não, o Stopper Samuelson é sobre os efeitos distributivos de proteção. Sim, Né? De comércio internacional. Mas tem uma teoria que fala sobre a credibilidade dos bancos centrais tem, e a quer dizer, questão da inflação, né? vamos dizer, começou ali no final dos anos 60, quando, de maneira independente, Milton Friedman e Edmund Phelps chamaram a atenção para a questão das expectativas de inflação. Aí foi reforçado pelo Robert Lucas, que morreu há pouco, quando ele, na verdade, era o mesmo argumento, mas ele levava ao extremo, que é a questão de expectativa racional, e aí toda a discussão que foi feita ao longo dos anos 70, em particular, para entender por que tinha dificuldade. Então, outros que também, o Kydland e o Prescott, né, que fazem a questão, basicamente o artigo deles é o que está na raiz da escolha dos regimes de metas de inflação, questão do Banco Central se comprometer com alguma meta. Eles não falavam em metas para a inflação, mas uma das formas de resolver a questão que foi colocada pelos dois era essa. Então, é uma discussão antiga, mas o ponto essencial é exatamente esse. Por que você tem metas? Por que você tem essas âncoras nominais? É uma forma do Banco Central prometer de uma maneira crível que ele não vai gerar inflação para obter objetivos políticos de curto prazo. E aí, a âncora crível literalmente dá credibilidade. A credibilidade do Banco Central não é um negócio que, assim, veio alguém e assim, ungiu ou um pozinho lá de perlim-pim-pim que faz com que você... Não, ele tem uma história, ele tem um regime que ele segue e à medida que ele vai construindo a sua reputação, ele é crível. E bancos centrais que têm esta credibilidade têm uma latitude maior para usar a política monetária. Claro. É o caso norte-americano, foi um pouco ameaçado nessa saída, mas aparentemente eles recuperaram. Agora, o último ponto que temos ainda, 5 minutinhos, eu queria conversar com vocês sobre a reforma tributária, que ainda não sabemos nada. 5 minutinhos? Justamente porque a gente só tem hipóteses de reforma tributária. Mas assim, o que você espera que vai sair com esse governo, com esse Congresso e com essa pressão dos estados, do mundo produtivo, dessa reforma tributária? Porque a ideia o Bernardo Pi tem a teoria dele, a proposta dele, na verdade, histórica, né, que na verdade daqui a pouco vai entrar na história com parte do ativo intelectual brasileiro, da reforma tributária do IVA, ou IVA dual, mas ao mesmo tempo temos opções e oposições vindo dos estados. O que você espera que vai sair desse grande turbilhão? Menos do que o Bernard formulou. Eu acho que a proposta, o Beca também foi meu colega de graduação, eu sou suspeito, eu acho assim, uma belíssima proposta que ele fez, enfim, mas não vai sair aquilo, não vai sair o ideal, né? Então, ao invés de ter um imposto sobre valor adicionado único, uma única alíquota, tal, de cobrança em destino, com recuperação de créditos, etc., que seria assim, o caso, a gente vai ter 2 IVAs, né, um certo número de alíquotas, aparentemente 3, então vai ter setores que vão ser favorecidos, enfim, já gera uma certa confusão nessa história, e a dualidade do IPA me parece um problema mais sério do que as pessoas estão dando conta. Porque o federal está ok, você tem uma outra... Como é que você vai coordenar estados e municípios nessa história? Me traz ecos do que é o CONFAS hoje. Quer dizer, o CONFAS hoje é o Conselho Fazendário, do secretário de Finanças dos estados. Supostamente, todas as renúncias fiscais que foram feitas, né, teriam que passar pelo CONFAS. Mas a gente não teria guerra tributária, guerra fiscal. Então, mas já que temos, então você espera uma nova guerra fiscal com outros moldes. Tem um risco, mas assim, como é mudança para destino, eu acho que o impacto é menor. Então a gente não vai ter... Mas é mais difícil de coordenar, do ponto de vista federativo, ele vai ser um bicho para lá de complicado, né? Então a gente pode reintroduzir muitos dos elementos da complexidade do atual regime, que são absolutamente devastadores. Isto dito, a proposta, como foi colocada agora, etc., ela ainda está anos-luz à frente do que a gente tem hoje. Então, se passar isso, eu já estaria falando, nossa, estou soltando rojões. O que eu não sei é se conseguem driblar, porque você tem
duas sortes de oposição nessa. Primeiro, tem questão setorial. Você vai ter um rebalanceamento de imposto. Hoje a indústria paga muito imposto, serviço paga pouco, a agricultura também paga pouco. Você vai ter que equilibrar esse negócio. Obviamente ninguém quer pagar mais imposto. Claro. Então já estão se organizando contra. E os estados e municípios não perdem uma chance de morder o governo federal. Então já estão pedindo 75 bilhões, fora outras coisas, 75 bilhões lá do Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? Ninguém sabe como esse negócio vai ficar, mas todo mundo perde, não é possível. Veja, mesmo, eu não acredito na neutralidade desse negócio, provavelmente vão subir a carga tributária, mas mesmo que fosse neutro, assim, alguns vão ganhar, outros vão perder. Você olha para todos os estados estão perdendo, então alguma coisa está profundamente errada nessa história. Então, como é a economia política disso, eu não sei, eu já fui mais otimista quanto à aprovação, ainda acho que vai passar, mas acho que novas concessões vão ter que ser feitas, e aí a gente vai perder um pouco mais de qualidade nessa história. Mas ainda assim, é muito, muito melhor do que tem hoje. Do que o manicômio tributário que temos hoje, né? Com certeza. Então vai ser uma arcabouço fiscal 2, ou seja, rojões da Faria Lima também, porque melhor uma regra do que nenhuma regra, né, nesse caso. Eu acho que nesse caso está mais justificado. Não sei se a Faria Lima, em particular, está tão preocupada com isso. Mesmo porque, o relator já disse, começa em 2026 e isso termina em 2033. 2033, para você estar com toda a reforma tributária, que tem 10 anos de transição. Então...